mais 21, 22 e 25 eu fiz. Então, 23, 24 e 26. 23. Olha que beleza. Médici visita as obras da ponte de Niterói. Que imagem bonita, né? Que imagem elegante, né? Olha que imagem elegante. Cadê? Deixa eu ver aqui. Médici visita as obras da ponte Rio-Niterói. Ah, sempre, né? Sempre, né, jovem? Cadê? Olha a imagem. Olha a imagem. A imagem é essa. Beleza? A imagem é essa. Valeu. Aí, olha a imagem que está na prova. Muito bom. Ó, essa imagem da questão. Oxi, essa é a imagem da questão. Essa é a imagem da prova, né? Morte com a ponte de Niterói. Também interessante. Também interessante a gente pensar isso, né? Morte na ponte de Niterói. Também interessante. Mas a gente não vai comentar nisso, não. Vamos lá. Questão 23, né, do CN 2017, falando sobre o regime militar. Observe a imagem abaixo. Durante parte do regime, a economia alcançou índices de crescimento econômicos elevados, quando comparados a outros momentos da história do Brasil. Assinale a opção que apresenta alguma das razões para o seu crescimento econômico, né? Alguma das razões para o seu crescimento econômico. A gente está falando do quê? Está falando do, meu caro João, milagre econômico, né? Ele está falando desse contexto, né, do milagre econômico, ele está falando desse momento de obras faraônicas, ele está falando do que o governo fez para você poder possibilitar o milagre econômico no sentido geral. Então, o que o governo militar fez, né? Então, vamos pensar aí, tá? Vamos lá. Nessas opções, vamos subir, vamos melhorar isso aqui. O Vitor já mandou lembrança boa. Governo militar não privatiza empresa, não tem privatização de empresa estatal, não tem privatização de empresas e estruturas estatais, não tem esse tipo de pensamento, né? O governo militar não faz isso. O governo militar não tá com esse interesse, tá? Então vamos lá. Letra A, política de privatização de companhias estatais. Já morre aqui. Já morre aqui. Não precisa nem continuar a ler na letra A. Né? B, o controle da inflação por meio de uma política econômica de aumento da taxa de juros, que tornou o Brasil atraente ao investidor estrangeiro. Isso aqui não foi feito durante o governo militar. Isso aqui foi feito no plano real. Aumento da tarifa de juros Selic para atrair capital estrangeiro. Gente, é uma coisa que é até engraçado de comentar, né? Eu gosto de comentar um pouco. Quando você aumenta a Selic, bota a Selic a 12%, 13%, o cara que compra a letra do tesouro, que investe no governo, ele tem um rendimento muito maior do seu capital, né? Em título público, do que se ele deixasse na Bolsa de Valores. E aí muita gente lá de fora investe no dinheiro do governo. Aí você entra muito dólar, você investe em título do governo. Entra muito dólar a partir desse crescimento da Selic. Então vamos lá. O crescimento ocorreu graças aos empréstimos do FMI? Legal, beleza. Acho que isso aí, Vitinha, é interessante a gente pegar, né? Ó, C. O aumento do preço do petróleo e do minério de ferro no mercado internacional, que fez do Brasil uma potência econômica mundial, possibilitando investimentos em infraestrutura. O Brasil é o maior exportador de petróleo e minério de ferro durante o regime militar? Óbvio que não. Óbvio que não. O Brasil não se beneficiou desse aumento, né, do petróleo e minério de ferro. Óbvio que não. E aí, como o Stort já falou, Delta, né? A oferta de empréstimos a juros baixos proporcionou a realização de investimentos, setores agrícola, industrial, energético e da construção civil. O dinheiro que foi emprestado, muita grana que foi emprestada, muita grana que foi
entrou aqui no Brasil muita grana mesmo, muita grana. E essa grana entrou e você criou uma herança maldita para os governos futuros. Então, você aumenta a dívida externa, você vai ter um cenário muito ruim de transição do regime militar para o governo dos civis, né? Então, esse cenário é muito complexo, muito complicado para pensar essa ideia dos governos futuros. Entendido isso? Então, é perceber que esse empréstimo internacional, esse dinheiro, vai entrar muito dinheiro. Aí, com as crises do petróleo, né, a primeira crise em 73, né, com a guerra de Yom Kippur, e a segunda crise em 81, com a Revolução Iraniana, né, com todo aquele contexto, as consequências da Revolução Iraniana e a segunda crise do petróleo, e aí você vai ter um problema sério para o governo brasileiro, para o regime militar, e esse problema vai passar para a nova república, né? Lucas, sou monitor do Matriz. Pô, valeu, cara. Obrigado aí pela força. Se tiver qualquer dúvida, curiosidade, fica à vontade, tá? Pra gente poder melhorar isso aí sempre, né? Juntamente desse trabalho em conjunto, né? O que eu puder passar de experiência aí, fica à vontade, valeu? E o que você quiser contribuir, tá aberto aí para contribuição. Obrigado aí pela força, tá? Quem dera fosse melhor, meu querido, quem dera. A gente tá aí na luta para isso, né? Na letra D, de boa. Letra E, valorização do café, né, pessoal? Valorização do café é complicado, né? Dizer que a gente tem ainda uma economia marcada pelo café, dizer que o café ainda é o nosso carro-chefe, isso é um problema. Então, é importante a gente entender essa entrada de capital estrangeiro, essa entrada de capital, que veio com o FMI, que veio com todo esse contexto, que veio com todo esse cenário de que, vamos lá, né, Lucas, vamos bater um bate-bola aqui rápido. Contexto internacional, contexto de Guerra Fria. O João Goulart, coitado, ele foi uma vítima desse contexto de Guerra Fria, porque afinal, tomar um posicionamento mais esquerdista naquele tempo era ser comunista. O próprio Vargas, ele enfrentou muita pressão do capital internacional a ponto de sofrer muito para tirar do papel a Petrobras. Então, falar de nacionalismo em Guerra Fria é falar quase de comunismo, né? Então, é esse o grande contexto global. E aí, meu irmão, cara, quando o Brasil combate essa expansão comunista, combate essa expansão na América Latina, né? Já que havia esse medo de expansão, você teve a Revolução Cubana, e aí vai entrar muito dinheiro, vai ter um favorecimento muito forte, né, para a economia brasileira de entrada de capital. Só que esse capital ele vai estancar, você vai ter, a torneira vai fechar com as crises do petróleo, né? A primeira crise, eu falei 81, vamos corrigir, 79 já tem a segunda crise do petróleo. O barril de petróleo de 50 centavos de dólar em 79 está 20 dólares, então você bate patamares aí exorbitantes, né? E aí, meu amigo, a gente tem uma situação que é muito problemática para a economia brasileira naquele contexto. Valeu? Beleza, pessoal? Então, é isso. O Vitinho mandou: carro-chefe da economia do Brasil, a necessidade do mercado externo. Então, Vitinho, durante o governo Lula, houve um fortalecimento do mercado interno com as políticas sociais. Por isso que quando teve a crise, né, de 2008, o nosso país ele não sofreu tanto, porque nós já estávamos alinhados com outras economias, Rússia, China, Índia, lá aquele contexto do BRICS, e aí a gente viveu aquele momento, né, a era de ouro, né, da economia brasileira no início do século XXI, né? Então vamos lá, questão 23, mede-se gabarito delta, né? Vamos fechar aqui, 2017.